Hoje é dia de falar de um personagem que eu não me interessava até fazer esse roteiro. Eu juro, faz 2 dias que eu só faço pesquisa de Sam Wilson. Eu vou contar pra vocês que a história desse querido é muito mais intensa do que vocês imaginam. Eu amei roteirizar esse vídeo e se você, como a eu do passado, não se interessa muito pelo Sam, fica por aqui que tem muito conteúdo legal pra contar pra vocês. Aí, óbvio, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou do conteúdo. Então, vamos começar do começo. Da onde surgiu o Sam Wilson ser o Capitão América? Pois bem, isso veio do Rick Remender, um escritor, showrunner e produtor americano, sendo também uma das grandes referências quando se trata de Capitão América nos quadrinhos. O Remender acreditava que o personagem precisava de uma mudança. Em uma entrevista ao Entertainment Weekly, ele disse que sentiu essa necessidade porque o Cap sempre foi o Steve Rogers. Além do fato de que a maioria dos super-heróis da Marvel eram brancos. Então a ideia foi transformar o Capitão América em um personagem que se encaixasse em uma minoria e fizesse com que pessoas negras pudessem se ver representadas nos quadrinhos, além de assumirem um papel de liderança. Isso claramente gerou uma polêmica enorme. 3 grupos de pessoas foram contra essa ideia. O primeiro grupo foram pessoas racistas, enfim, o que é um tanto quanto óbvio. O segundo grupo são pessoas que não acreditam na substituição de personagens que já existem. Tipo, por que mudar o que já existe? Não faz mais sentido criar uma narrativa nova pra essa pessoa? De fato, faz mais sentido, mas em alguns casos não funciona. O Sam foi esse caso. Entre os anos de 1983 e 1984, a Marvel tentou lançar uma edição limitada, protagonizada pelo Falcão, e não emplacou. Mais recentemente, depois dele ter assumido o manto do Capitão América, tentaram colocá-lo como protagonista, sendo novamente o Falcão, e de novo, também não performou muito bem. Curioso é que essa HQ foi amplamente elogiada pelos que leram, mas vendeu tão pouco que foi cancelada depois de 8 edições. Então, basicamente é esse problema que nos deparamos. Nos quadrinhos, as pessoas só ligam pro Sam Wilson se ele for o Capitão América ou se ele tiver junto do Capitão América. O terceiro tipo de pessoa que odiou a mudança era o tipo de pessoa que simplesmente não queria a mudança. Eles estavam acostumados com o Steve Rogers sendo o Cap e acabou. Curioso também é que o Remender, ele pegou essas críticas e adaptou para as HQs, criando assim histórias que foram super aclamadas pelo público. Essas histórias partiam da premissa que os cidadãos consideravam Sam Wilson como um falso Capitão América. Mas vamos explicar, com base nas histórias, o que levou o Sam a se tornar o Cap. Nas HQs, em Castaway in Dimension Z, ou Náufrago na Dimensão Z, o Steve acaba em uma dimensão dominada pelo Arnim Zola. Nesse arco, ele enfrenta várias paradas, inclusive entra em um embate com o Rum-Shan, também conhecido como Prego de Ferro. E esse vilão consegue extrair do Steve o sérum de super soldado. Resultado, o Steve vira vovô. Ele ainda tenta entrar numas tretas, mas claramente percebe que não tem a vitalidade que ele tinha antes. Dessa forma, ele passa o bastão, ou melhor dizendo, o escudo, pro Sam, tendo em vista que eles já eram parceiros há um bom tempo e o Steve não tinha mais condição de seguir. A mudança incomodou muita gente, mas galera, o ideal é não encanar, porque nada é permanente, principalmente nos quadrinhos. O Bucky já foi capitão, o Sam já foi capitão, o John Walker já foi capitão, e no final do dia o enredo meio que sempre acaba voltando pro Steve. A maioria das coisas sempre muda e sempre volta pro status quo. Os personagens sempre morrem, sempre voltam, menos o Tio Ben, esse aí morreu e nunca volta. Mas enfim, o que eu quero dizer é que não tem por que ser preciosista. Vai ter versão pra todos os gostos e tá tudo bem. Voltando. Foi lançada uma minissérie de 6 edições chamada All New Captain America, escrita pelo Rick Remender. E foi uma forma do Remender meio que construir a visão que ele tinha do Sam como capitão antes dos eventos de guerras secretas estourarem. Antes de entrar nisso, vale citar a verdadeira ou pseudo-verdadeira origem do Sam, que é uma loucura. Juro, se preparem. Tudo começou no final dos anos 50. O Stan Lee percebeu que o Capitão América precisava de um ajudante, um parceiro, um brother em suas aventuras no presente, justamente como contraponto às mudanças que ele precisava enfrentar na nova realidade em que ele vivia depois de ser descongelado. Foi aí que surgiu o Falcão, desenvolvido por Stan Lee e Gene Colan. Ao
Ao contrário do que muitos pensam, a Marvel, ela não decidiu atender uma agenda agora, nos anos 2020. Ela sempre tentou atender. Óbvio, em maior ou menor intensidade e dentro das limitações sociais da época. E isso desde a segunda metade dos anos 1960, com a Guerra do Vietnã e a maior discussão sobre a luta pelos direitos civis acontecendo. Tudo isso temperado por movimentos libertários, como o movimento hippie. É claro que ainda havia muitos tabus a serem superados nas próximas décadas, mas ali estavam algumas sementes do que podia ser discutido. Ainda mais dentro do código de ética que estava em pleno vigor nos quadrinhos. Uma bandeira que começava a ser uma preocupação nos quadrinhos era a representação dos afro-americanos, de uma forma que não fosse preconceituosa ou diminutiva. Black Panther, o Pantera Negra, foi o primeiro super-herói especializado em super tecnologia e honrou demais. O Falcão surgiu depois, sendo o primeiro super-herói negro sem o Black no nome, o que já era um grande avanço. E acabou que o Falcão também surgiu como candidato perfeito para ser o parceiro do Capitão América, que o Stan Lee sempre quis. Como negro, ele poderia apontar melhor ao herói patriota sobre a realidade oprimida que os afro-americanos viviam na sociedade americana da época. Mas aí que meio que cagou, porque o Stan Lee, ele tava preocupado que o Falcão não fosse bem aceito como um sidekick do Capitão América. Ele achava que poderia surgir a crítica de que seria um negro submisso a um branco. O medo foi tanto que o nome da revista do Cap passou a ser, por um longo tempo, Capitão América e Falcão. Só que essa preocupação tornou o personagem perfeito demais. E essa perfeição acabou levando outras pessoas a embolarem toda a história do personagem. Mas calma, isso eu vou falar lá pra frente. Vamos falar antes da primeira aparição do nosso querido Sam. O Falcão, ele surgiu oficialmente em Capitão América 117, no final dos anos 60, em um arco que ele acaba sendo atraído sob falsas pretensões pra uma ilha chamada Exile. Lá, o Sam encontra uma sociedade de nativos escravizada por um grupo de supervilões, ex-aliados do Caveira Vermelha. Na ilha, ele conhece o Capitão América e eles se unem contra a ameaça do Caveira Vermelha e dos seus capangas, se tornando assim brothers. Ah, e guardem essa informação importante. O Sam, ele tinha um elo psíquico com o seu Falcão chamado Asa Vermelha. Essa habilidade, assim como outra de enxergar pelos olhos de qualquer ave dentro de um raio de ação específico, seria decorrente do cubo cósmico. Ou seja, existe um dedo de Caveira Vermelha relacionado ao Sam Wilson. Novamente, guardem essa informação, já já eu volto nela. Voltando aos Estados Unidos, pós a parceria na ilha, Capitão América e Falcão se tornaram parceiros contra o crime. O Stan Lee estava sintonizado com uma modinha da época em séries de TV que apresentavam duplas de um branco e um negro que atuavam como heróis ou anti-heróis, justamente tratando das diferenças, mas reforçando a amizade e a fidelidade entre eles, desenvolvida após a superação de adversidades. A própria Marvel tinha uma série assim, de western, chamada Os Gunhawks, e uma dupla de vilões, Hammer e Anvil, que eram inimigos do Hulk. Portanto, Cap e Falcão se encaixavam nessa estética. Até que veio o roteirista Steve Englehart. Agora, se preparem pro caos. O Steve Englehart fez com que, aparentemente, tudo que a gente sabia sobre o Sam se tornasse mentira. O Englehart, ele adorava descaracterizar os personagens. Ele se incomodou com a perfeição extrema do Falcão e resolveu dar uma pitada de loucura na parada. Surgiu então o polêmico passado de Sam Wilson. Na verdade, ele era um ex-cafetão e contraventor que foi participar de um esquema no Rio de Janeiro. Sim, no Rio de Janeiro, onde ele compra o Asa Vermelha. Depois o seu avião acaba caindo na ilha dos Exiles e lá ele teve seu passado alterado e poderes concedidos pelo cubo cósmico. Nesse passado oculto, o Sam era, na verdade, Snap Wilson, um criminoso conhecido. Juro, olha esse caos. Mas ia ficar assim mesmo, depois de todo o cuidado que o Stan Lee teve com a concepção do personagem, pra evitar estereótipos pejorativos, ele iria ficar manchado assim? Beleza que o cubo cósmico meio que resetou a vida e o passado do Sam, mas ainda assim, era um passado que existiu, saca? Bom, o Englehart brigou nos bastidores da Marvel, saiu da editora, ele deixou a parada daquele jeito mesmo e meio que foda-se. Nesse sentido, quem passou a escrever as histórias do Capitão foi o Jack Kirby.
Problema é que foi naquele período conturbado em que o Kirby trabalhou na DC, depois voltou pra Marvel. Nesse retorno à Marvel, ele não queria mexer em coisas que outros roteiristas tinham criado no período em que ele esteve afastado da editora. Dito isso, o Kirby ignorou totalmente a história de Snap Wilson e mesmo os roteiristas que entraram depois dele nunca mais tocaram no assunto. Até o momento que chegou Jean-Marc Demate. Enquanto ele era o roteirista de Captain America, o Demate enfrentou a treta e resolveu abordar o assunto dando uma explicação. Em uma série de backup em 3 partes, em Captain America 276 e 278 dos anos 80, nós vemos o Sam já aposentado da carreira heróica, concorrendo ao Senado e entrando em um colapso nervoso com a persona do Snap tentando voltar. E aí surge um reverendo, chamado Reverendo Garcia, trazendo Sam de volta à realidade do presente. Nós soubemos que o pai de Sam era um pastor, mas que tanto ele quanto a mãe de Sam foram mortos pela violência do bairro. O Sam, ele fica revoltado com o mundo e mesmo com a criação religiosa que ele teve, ele cria uma persona revoltada, que era o Snap Wilson. O Reverendo Garcia mostra que o Snap existiu, mas foi algo criado pelo Sam, pelo psicológico dele. E que o Caveira Vermelha havia retirado isso da sua mente e ele não deveria mais se preocupar com isso. Mesmo que não se pudesse apagar o passado, ele não precisava se preocupar. O problema é que o Reverendo Garcia, de verdade, ele não estava em Nova York no momento. Então, que reverendo foi esse que aconselhou o Sam? Criação da mente dele? Bom, nós nunca soubemos, mas ficou evidente que o Snap Wilson existiu e trouxe consequências. E o Sam Wilson era outra pessoa. Isso tudo por conta do cubo cósmico. No final do dia, o personagem foi manchado, mas superou o passado problemático e agora tocava a bola pra frente. Eventualmente, ele entrou como membro titular dos Avengers, mas sempre se manteve com menos destaque. Até que chegou o momento em que ele se tornou Capitão América. E aí, como fazer um Capitão América negro aceito depois de ser um criminoso, depois de ter sido revelado como um criminoso? O roteirista Rick Remender foi quem veio com essa solução em All New Captain America número 3 de 2015. O passado de Snap Wilson não era real. Era outra manipulação do cubo cósmico feita pelo Caveira Vermelha. Ou seja, Snap Wilson nunca existiu, acabou, ufa, obrigada Rick, valeu. Bom, mas beleza, voltando pra parte que o Sam assume o manto de capitão. Como dissemos, ele foi nomeado oficialmente em 2012 como capitão, após o Steve ter virado um senhorzinho. A primeira aparição dele como Cap foi em Capitão América 25, momento no qual ele trabalhava pra S.H.I.E.L.D. e sua missão principal era derrotar os agentes remanescentes da Hydra. Em All New Captain America, de 2014, ele enfrentou a sua primeira aventura contra o Barão Zemo e uma tropa de vilões. Batalha essa que ele saiu vitorioso. Pós-Guerras Secretas, a gente teve um arco que dividiu muita galera. O Steve Rogers virando um agente da Hydra, vertente essa desenvolvida pelo Nick Spencer. Eu aposto que muitos de vocês lembram disso porque viralizou demais. E nesse sentido, rolou uma super reviravolta pro Sam. O Sam teve uma série solo como Capitão América. Nessa série, ele resolve trabalhar de forma independente, sem vínculo com a S.H.I.E.L.D. Foram várias os motivos que o levaram a isso. Primeiro, o fato de que a S.H.I.E.L.D. tava com planos de recriar um cubo cósmico, ideia essa que ele ia super contra. Além de que ele já tava meio de saco cheio da S.H.I.E.L.D., pós os eventos de guerra civil, que implicavam na necessidade dos super-heróis terem as suas identidades secretas registradas, ficarem sob supervisão governamental, enfim. Isso, culminado de algumas desilusões, acabaram fazendo com que ele também questionasse o manto de Capitão América. Apesar de admirar o Steve, ele via a imagem do Capitão como um herói que não fazia muito papel de herói da vizinhança, digamos assim. Ele não protegia o homem, ele protegia o mundo. Isso não quer dizer que o Steve não protegeria uma velhinha sendo assaltada na rua, mas ele era um herói focado no plano maior das coisas. Outra parada pra estressar ainda mais o menino. Incomodado com a crescente influência de um Capitão América negro, o governo secretamente convoca o agente americano, que a gente conhece bem, John Walker, pra forçá-lo a desistir. O John, ele recusa em um primeiro momento essa missão, mas ele acaba sendo convencido pelo próprio Steve Rogers de fazer isso. Ninguém sabia, mas como eu disse antes, o Steve nessa época estava trabalhando pra Hydra. Enganado, o agente americano luta contra o Sam, mas acaba sendo derrotado sem muita dificuldade. A cereja do bolo pra ele querer abandonar de vez o manto foi um incidente envolvendo um anti-herói chamado Rage. O Rage, ele acaba sendo preso erroneamente por alguns policiais em uma situação. O Sam tenta ajudá-lo, mas sem sucesso. Pior ainda que na prisão o Rage sofreu agressões severas e acabou entrando em coma. Esse evento fez com que o Sam chutasse o pau da barraca. Já não aguentava mais, desistiu total. Ele meio que tava saturado de
todo o julgamento das pessoas. Geral dizendo que ele não era apto pra ser o Capitão América, a cobrança de assumir o manto do Steve, os problemas raciais, a pressão, enfim. Ele resolveu largar o papel de Capitão América de vez. Dessa forma, ele foi retirado de cena e deu-se palco pro arco de Império Secreto. Nesse arco, o Capitão América, como agente da Hydra, executa o seu plano de conquistar a América do Norte e, na sequência, tentar conquistar o mundo inteiro. O Sam, nessa época, ele ficou meio fora do radar até se juntar ao grupo chamado The Underground. Esse grupo era basicamente a reunião dos heróis que não estavam capturados ou inviabilizados de alguma forma, que queriam combater a ameaça do Steve. Então Sam Wilson deixou a aposentadoria de lado pra ajudar essa galera, mas sem assumir de novo o manto do capitão. Até o momento que ele presencia um verdadeiro ataque da Hydra. Quando ele acompanha de perto a brutalidade dos caras, ele percebe que ele precisa voltar 100% à ativa e assume novamente o manto de capitão, com o intuito de revitalizar o espírito americano em face da ameaça crescente da Hydra e do Steve. Os eventos de Império Secreto acabam chegando ao fim, com o Steve clássico sendo resgatado pelos heróis através de um cubo cósmico. O Steve clássico treta com o Steve Hydra e o Steve Hydra acaba sendo derrotado e, por consequência, apagado da história. Mas assim, quem bate esquece, quem apanha não. O cara, querendo ou não, traiu a nação e ele precisava reconquistar a confiança dessa nação. Não ele, o Capitão América clássico, mas ainda assim foi um Capitão América que causou. E isso acabou manchando o nome Capitão América como um todo. Na concepção do Sam, uma forma do Cap recuperar essa credibilidade e confiança seria devolvendo o escudo do Capitão pra ele. E foi isso que ele fez. No final do dia, como eu disse no início do vídeo, voltamos pro status quo. O Steve voltou a ser o Capitão e o Sam voltou a ser o Falcão. Depois disso, o Falcão recebeu mais uma história solo em Falcão Volume 2, na qual ele foca mais em problemas da vizinhança, vilões do bairro, violência nas ruas, etc e tal. Nada megalomaníaco. Agora no MCU, nós vemos o Falcão em Falcão e Soldado Invernal, onde ele assume oficialmente o manto do Capitão e em breve vamos assistir o 4º filme do Capitão com o Sam como protagonista. E aí, Gal, vocês gostaram do resumão? Contem pra gente como estão as expectativas pro novo filme e fiquem de olho no canal pra mais novidades do universo Marvel e explicações megalomaníacos sobre determinados personagens. É isso, a gente se vê.